Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram pelo título, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do comum, né? Não vou falar de finanças, investimentos, mas como eu falei aqui na proposta inicial do canal, quero trazer alguns temas que repercutem na nossa vida como jovens, pessoas que têm sonhos, metas, objetivos e que querem ser fora da curva, mas ao mesmo tempo pessoas que também querem viver uma vida comum, mas uma vida confortável, tá? Hoje é um dia um pouco triste, né? Continua sendo uma semana um pouco triste, porque do dia que eu gravo esse vídeo, ontem perdemos o Diogo Jota, atacante do Liverpool. Perdemos assim, né? Eu falo em nome de um bom entusiasta futebolístico. Para quem acompanha, sabe que da perda que foi para o futebol mundial, muito triste a notícia, uma fatalidade, um acidente, e fica a memória aí também, as lembranças e o recado, né, cara, que a gente precisa aproveitar a vida hoje com as pessoas que a gente ama, passar mais tempo com elas. Eu sei que a vida adulta nos chama para as responsabilidades, né, chama a gente para trabalhar, despender a nossa juventude, o nosso tempo construindo o nosso futuro, buscando os nossos objetivos, mas existem coisas mais importantes nessa vida que a gente não pode deixar passar, não pode deixar de lado, justamente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é isso, cara. A vida segue. Infelizmente, ontem foi um dia muito difícil, muito triste. Passei o dia inteiro pensando nisso. E são coisas que a gente não consegue controlar, né? Enfim, então, vamos lá. Pega teu café. Vamos falar um pouquinho desses desafios que todos os jovens, ou a maioria dos jovens atualmente, enfrentam e como superá-los também. O primeiro deles, eu quero falar de basicamente 2 a 3 aqui, mas o primeiro deles para mim desencadeia basicamente todos os outros problemas que a gente tem hoje em dia. E sendo muito sincero, para mim ele é o principal, o mais importante assim que você precisa lutar contra, que é o vício em recompensa imediata. E hoje a gente vive em uma geração em que tudo é muito fácil, o acesso que a gente tem é muito fácil, o entretenimento que a gente tem é diverso. Para mim, uma das principais bombas de endorfina para o nosso cérebro, dopamina, e tudo isso é o TikTok. A gente tem aí o principal problema do TikTok é porque você nem vê o tempo passar. A recompensa é tanta, né, e tão rápido os estímulos, e são vários estímulos a cada vídeo que você passa, em que aquilo causa em você uma falta de percepção do tempo, né, uma noção ali do tempo. Justamente porque é muito bom, cara. É muito bom você passar 1 hora vendo TikTok e que você nem vê o tempo passar. Assim como comidas hiperpalatáveis, séries, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que utiliza entorpecentes. Então, tudo isso hoje em dia a gente tem criado pessoas e uma geração em que é muito, muito difícil práticas que demandem muito esforço. Ou seja, para você obter uma recompensa, as práticas que demandam muito esforço são deixadas de lado e tomam o lugar delas aquelas que geram mais recompensa com baixo esforço, menos esforço. E isso é uma prática muito viciante, justamente porque isso gera em você um hábito que é muito difícil você sair dele, justamente porque é bom. Então, o fato de você ter uma rotina em que as tuas recompensas são várias e muito elevadas faz com que você seja uma pessoa mimada dopaminérgica. E isso te atrapalha em muitas coisas da sua vida. Aí gera o segundo problema, que é a geração do imediatismo, que a gente não consegue mais ter uma rotina e uma vida que esteja capaz a suportar o processo de longo prazo. Não, a gente vive a geração do hoje, que busca recompensa hoje, utiliza os artefatos e mecanismos que estão à sua frente e à sua volta para que você não precise passar tanto tempo em processos que vão te dar uma recompensa futura, mas você quer a recompensa hoje. A prova disso é, por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem genérico, mas muito comum na nossa geração, que é a utilização de medicamentos para emagrecimento, seja Ozempic, Mounjaro, que aquilo tudo é uma forma de burlar um processo de emagrecimento. Eu estou falando de pessoas que de fato são acompanhadas por nutrólogos e é a maior indicação que tem para combater, por exemplo, uma obesidade mórbida ou coisa do tipo. Não.
Mas estou falando de pessoas que muitas vezes não precisam. Se tiver uma rotina regrada, com alimentação regrada, com uma rotina de treinos regrada, ela consegue alcançar seus objetivos normalmente. Mas aquilo gera uma dependência e não quer passar pelo processo e quer encurtar e ter a recompensa de estar no corpo que você quer. Então, tudo isso é consequência de que as pessoas hoje elas estão com as suas capacidades cerebrais um pouco mais atrofiadas pela rotina que elas levam. E com isso não conseguem tomar processos muito longos. Tudo é muito mais custoso cognitivamente. Um dos principais pontos que eu tenho a dizer sobre esses dois problemas é você saber recompensar o seu processo. Por todas as vezes em que você, treinei hoje, treinei terça, treinei quarta e na quarta-feira você já pede aquele iFood, cara, você está se recompensando de algo que era para ser a sua obrigação. Mas quando você prolonga a tua recompensa, você se torna uma pessoa muito mais forte nos processos que demandam alto esforço. E se você for ver, agora presta atenção aqui que é muito importante. Se você for ver, aquilo que é mais valioso na nossa vida geralmente toma muito tempo para ser construído. Seja um patrimônio financeiro elevado, uma empresa bem-sucedida, um corpo que tenha não só estética, mas também vigor, tenha saúde de fato, você tenha um bom condicionamento físico, tudo aquilo que norteia a tua saúde, né, no teu sangue, tudo aquilo para estar tudo muito bem alinhado, demanda tempo e esforço. Se você quer construir um relacionamento com uma pessoa que seja duradouro, demanda muito esforço, não é do dia para a noite. E isso faz com que a gente tenha uma geração que se torne mais fraca e se torne muito mais difícil construir coisas sólidas na geração que a gente vive, justamente porque as pessoas pouco têm capacidade de construir as coisas a longo prazo, querem tudo no imediatismo. E quando a gente olha, por exemplo, para o lado financeiro, que é a minha área, para os investimentos, as maiores fortunas vieram depois de muitos anos investindo e é no longo prazo, não é no imediato. Por isso que a gente tem hoje pessoas viciadas em apostas, jogo do tigrinho, day trade e outras formas de ganhar dinheiro muito rápido, tá? E esse é um dos motivos que por muitas vezes você não consegue completar os objetivos que você se comprometeu a fazer. Seja passar um mês focado na academia para buscar o teu shape e aí na primeira semana você já desiste justamente porque você não viu a recompensa em uma semana. Você não consegue parar em uma só carreira, um só curso de faculdade, começa, tranca, pula, vai para outro curso, porque no começo é muito bom, você está motivado, tem toda aquela dopamina no teu cérebro, mas aí depois você já começa a ficar mais desanimado e não consegue completar, passar daquela barreira de arrebentação, mas não, você só quer aquela motivação, você só quer aquela bomba dopaminérgica e não consegue criar laços com aquilo que você se compromete a fazer. E aí acaba que você não constrói nada. Por muitas vezes isso dificulta até mesmo o teu sono, dificulta as tuas relações com as pessoas e você não consegue ter uma vida saudável minimamente aplicada e também fica se comparando com outras pessoas, você fica se comparando com outros processos, você continua se comparando com pessoas que já vivem isso há muito tempo e aí te dá uma tristeza, você fica abatido, já perde toda a motivação que você tinha, enquanto que você pode muito bem viver uma vida comum, uma vida regrada, uma vida com rotina, fazendo tudo que você precisa fazer, o básico bem feito e vai estar fazendo da melhor forma possível e vai estar acima da média da população inteira, você vai estar fazendo aquilo muito melhor do que muitas pessoas, mas muitas vezes você não quer justamente porque você vive à base de motivação e não de disciplina e processo. Perdão, você vive à base de estímulos dopaminérgicos e não daquele básico bem feito todos os dias, que é o que vai te dar recompensa a longo prazo, gerando a tua motivação para continuar fazendo o que você faz bem feito. E muitas vezes é o simples, é o básico da tua rotina. E aí entra o terceiro problema da nossa geração, que é a falta de objetivos e referências. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas só estão olhando o highlight da vida de outras pessoas, os melhores momentos, aquilo que elas postam de bom, ficam se comparando e querem que a vida delas seja igual aos highlights da vida de outra pessoa. Mas muitas vezes não vê os bastidores, não se questiona como que aquela pessoa chegou ali para estar vivendo aquilo, o que ela faz no background dela. E eu vou citar, por exemplo, o meu exemplo. Eu sempre entendi que a vida ela não é, por exemplo, luxo ou coisas do tipo. Mas a vida ela é muito direcionada à liberdade de tempo que você tem. Tempo para passar com a tua família, que é uma coisa valiosa. Tempo para você curtir com os teus amigos. Uma vida em que, de fato,
faz sentido, não é somente aquele prazer imediato, construir uma família, enfim, os objetivos que me permeiam a acreditar em coisas que têm valor, tá? Então, quando eu entendi que para tudo isso precisava ter muito dinheiro para alcançar minha liberdade financeira, eu comecei a acompanhar a vida de pessoas que têm muito dinheiro. E com isso eu comecei não a me comparar, mas eu comecei a buscar entender como que aquela pessoa chegou ali. Então, as minhas referências de mundo foram ampliando, as minhas ambições elas foram sendo ampliadas e eu fui me questionando como que fulano de tal conquistou aquela empresa de sucesso, como que fulano conquistou aquela carteira de investimentos que gera renda passiva para ele fazer o que ele quiser da vida dele sem precisar se preocupar em trabalhar, como que fulano conquistou uma família tão bem estruturada, uma rotina bem feita. Então o questionamento ele é o princípio de tudo, você saber em qual estilo de vida você quer ter, como que aquelas pessoas que construíram uma rotina sólida, construíram um resultado sólido e não algo superficial, mas como que elas fizeram aquilo e o que você precisa fazer para chegar até isso. E se você for ver, tudo que eu falei aqui dos problemas anteriores atrapalham você chegar onde você quer chegar, justamente porque você precisa ter consistência e resistência a longo prazo. Você não pode simplesmente, sempre que você tem vontade, tá estressado, a tua cabeça tá cheia, você não aguenta mais, a semana foi cansativa e aí por isso você vai lá e pede aquele iFood que você sabe que vai furar a dieta e já destrói outro objetivo que você estava construindo, que é uma vida saudável, e aí cai na bebida. Então, você precisa entender o que te gera esses estímulos para que você seja mais resistente às tuas emoções, resistente àquilo que a tua mente, quando está estressada, pede, né? A recompensa naquilo ali. E eu vou citar 2 dicas de como que você pode burlar, digamos assim, o teu sistema de recompensa e resetá-lo e começar ali do zero a tua vida para você ter uma rotina minimamente aplicável e duradoura, tá? Uma rotina consistente. E o primeiro deles, que para mim me ajudou muito e eu acho que é o principal, tenha uma boa noite de sono, durma bem, durma com qualidade. Pesquise sobre higiene do sono. Por quê? Quando você não dorme bem e está em privação de sono, você fica muito mais suscetível a recompensar quando não é para você se recompensar. Você fica muito mais impulsivo às suas emoções e não racional. Isso faz com que você esteja mais estressado e também não seja resistente quando você tiver algum estresse na tua vida. E a segunda dica é você colocar em prática o Delay of Gratification, que é você postergar todas as recompensas que você sente vontade de ter no teu dia a dia. Por exemplo, você ficar constante na prática de um esporte e não errar, não falhar, saber onde você quer chegar, ter aquela motivação que te faz ir todos os dias para a academia para ter uma recompensa só depois, entre outras atividades que fazem você postergar e ter uma recompensa somente depois de um longo prazo, tá? E muitas vezes é de fato uma decisão que você toma e você, na hora que, cara, eu tô aqui, sei lá, tô trabalhando, tô lendo e deu vontade de ficar deitado vendo TikTok, cara, bloqueia o TikTok, bota um timer no teu celular, faz o que for para que isso não aconteça e você de fato evitar ficar sempre se mimando na recompensa, porque senão você vai ficar muito fraco, tá? E cafeína somente antes das 3 horas da tarde, beleza? Justamente porque a cafeína, ela tem um efeito aí duradouro de mais ou menos de 6 a 9 horas e isso pode atrapalhar o teu sono à noite. Dito isso, pessoal, espero que tenham gostado. Quero de fato agregar valor na vida de vocês com algumas coisas que eu uso na prática, no meu dia a dia e que é totalmente necessário para que você tenha uma vida aí minimamente saudável, sendo jovem e conquistar os seus objetivos de longo prazo. Fechou? Se você gostou, deixa teu like, se inscreve, comenta aqui quais são os desafios que você enfrenta no teu dia a dia, o que você acha que pode ser acrescentado no conteúdo desse vídeo, vai que agrega na vida de outra pessoa também. E manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir sobre processos e recompensa a longo prazo, que vai edificar a vida dessa pessoa. Fechou? Fiquem com Deus e tamo junto. Até o próximo vídeo.